paz do Senhor para todos nossos irmãos e amigos do portal da IBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2020 o título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E o comentarista deste quarto trimestre é o pastor José Gonçalves. Lição de número 2, datada em 11 de outubro de 2020, traz o tema Quem era Jó? E a nossa leitura diária de segunda-feira se encontra no livro de Jó, no capítulo 1 e versículo 1. Um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Vamos para a leitura do texto sagrado. Jó, capítulo 1 e versículo 1, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O temor de Deus é desviar-se do mal. São o fundamento da vida irrepreensível e retidão de Jó, conforme Provérbios capítulo 1 e versículo 7. Sincero refere-se à integridade moral de Jó e à sua sincera dedicação a Deus. Reto denota a retidão nas palavras, nos pensamentos e atos. Segundo ponto, esta declaração da retidão de Jó, meus amados, é reafirmada pelo próprio Deus no versículo 8 e no capítulo 2 e versículo 3, onde claramente se vê que Deus, pela sua graça, pode redimir os seres humanos caídos e torná-los genuinamente bons, retos, vitoriosos sobre o pecado. Essa declaração envergonha e expõe os erros do ensino evangélico moderalista, ao qual afirma que, primeiro, há nenhum crente em Cristo, mesmo com toda a assistência do Espírito Santo, mesmo pode ter, na verdade, uma mínima esperança de ser irrepreensível e reto nesta vida. Segundo ponto, os crentes podem estar certos de que pecarão todos os dias por palavras, pensamentos e obras, sem nenhuma esperança de vencer a carne nesta vida. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos do portal do EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2020 o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E o comentarista deste quarto trimestre é o pastor José Gonçalves. Lição de número 2, datada em 11 de outubro de 2020, traz o título Quem era Jó? E a nossa leitura diária de terça-feira se encontra no livro de Jó, no capítulo 1 e versículo 2. Um homem com uma família sólida. Vamos para a leitura do texto sagrado. Jó, capítulo 1 e versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos do portal DBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2020 o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E o comentarista deste quarto trimestre é o pastor José Gonçalves. Lição do número 2, datada em 11 de outubro de 2020, traz o tema Quem era Jó? E a nossa leitura diária de quarta-feira se encontra no livro de Jó, no capítulo 1 e versículo 3. Um homem materialmente próspero. Vamos para a leitura do texto sagrado. Jó, capítulo 1 e versículo 3. E era o seu gado de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também
muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos do Portal da EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2020 o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E o comentarista deste quarto trimestre é o pastor José Gonçalves. Lição de número 2, datada em 11 de outubro de 2020, traz o tema Quem era Jó? E a nossa leitura diária de quinta-feira se encontra no livro de Jó, no capítulo 1 e versículo 4. Um homem com uma família festiva. Vamos para a leitura do texto sagrado. Jó, capítulo 1 e versículo 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviaram e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Ou seja, um homem, Jó, ele tinha uma família totalmente festiva. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos do Portal da EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2020 o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E o comentarista deste quarto trimestre é o pastor José Gonçalves. Lição de número 2, datada em 11 de outubro de 2020, traz o título Quem era Jó? E a nossa leitura diária de sexta-feira se encontra no livro de Jó, no capítulo 1 e versículo 5. Um homem de vida piedosa. Vamos para a leitura do texto sagrado. Jó, capítulo 1 e versículo 5, que nos diz assim: E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim eu fazia Jó continuamente. Amados, meus filhos, que é os filhos de Jó. Como pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Vivia atento à conduta e modo de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentassem da parte de Deus a salvação e suas bênçãos. Jó exemplifica o pai de coração voltado para os filhos, dedicando-lhes tempo e atenção necessário para mantê-los afastados do pecado. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos do Portal da EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2020 o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E o comentarista deste quarto trimestre é o pastor José Gonçalves. Lição de número 2, datada em 11 de outubro de 2020, traz o título Quem era Jó? E a nossa leitura diária de sábado se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8. Um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus. Vamos para a leitura do texto sagrado. Jó, capítulo 1 e versículo 8, que nos diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Observaste tu o meu servo Jó? A essa altura o livro apresenta o conflito entre Deus e o seu grande adversário Satanás. Deus aqui repta Satanás
a observar em Jó o triunfo da graça e a salvação divinas. Na vida desse seu servo fiel, Deus demonstrou que seu plano de redimir a raça humana do pecado e do mal é exequível. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus.